Lendo a palavra bíblica de 1 Coríntios, leremos o capítulo 10. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo seu amor, favor e poder. Fica conosco constante nesse dia, o dia vindouro, com tudo que realizar. Te amamos e agradecemos ao Senhor. Que em minha casa serviremos ao Senhor. Nós somos de Deus Pai, somos de Deus Filho, somos de Deus Espírito Santo. Te amamos. Amém e amém. Bem, temos no 10º capítulo 33 versículos, e desde o versículo 1 em diante. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não praticamos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criterioso, repetindo o versículo 15 que nos diz: falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre vós, repetindo do versículo 26 em diante, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser: isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para o judeu, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. 33º e último versículo do capítulo 10 de 1 Coríntios nos diz:
Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Pois bem, por meio desses 33 versículos, nos fala o capítulo 10 de 1 Coríntios de tantas coisas da vida prática. Boa parte delas fazem muita diferença na vida cotidiana. A palavra do Senhor é atemporal, claro. Mas quando a gente observa, por exemplo, o versículo 10 que nos diz: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Dentre tantas outras circunstâncias. Como é difícil em dias difíceis. Por exemplo, hoje eu tive um dia profissional difícil. E como é difícil se policiar para não cair na teia da reclamação. Mas a palavra do Senhor é clara: não murmureis. Então não devemos reclamar. Em tudo dá graças. Ora, teremos aflições, a palavra do Senhor já nos disse isso, mas nós temos a Cristo. Cristo venceu o mundo e em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Versículo 23, tal qual esta que eu acabei de citar como exemplo, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Portanto, eu tenho livre-arbítrio e eu devo fazer as escolhas certas, porque cada uma das escolhas gera uma respectiva consequência. Versículo 33 nos diz: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Que possamos enxergar o outro, que possamos observar o que fazemos o outro participar, em que damos direção ao outro, para que não sejamos, como aqui também nos fala, pedra de tropeço para outrem. Que Deus a todos abençoe e proteja o que desejo. É o que desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos nossos familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, nossa vizinhança, respectiva parentela, as pessoas da lida do nosso dia a dia, conhecidos e desconhecidos, as pessoas que Deus tem levantado como instrumento do Senhor nas nossas vidas, as pessoas que Deus tem nos feito instrumento de um modo direto ou indireto, instrumentos dele nessas vidas. Também é você que acessar essa palavra vinda da leitura bíblica, lendo a palavra bíblica nesse canal, compartilhando o conhecimento. Sucesso!